Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 26 de julho de 2025, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje continuamos na nossa sexta revisão, estamos na 7ª lição da nossa sexta revisão. E a nossa revisão é sobre eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Hoje revisamos a lição de número 187, abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. A bênção de Deus brilha sobre mim de dentro do meu coração, onde Ele habita. Só preciso voltar-me para Deus e todo o pesar se dissipa ao aceitar o seu infinito amor por mim. Então, ao eu aceitar o infinito amor de Deus por mim, todo o pesar se dissipa. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Abençoo o meu irmão, pois abençoo a mim mesmo. Abençoo essa situação, pois abençoo a mim mesma. Abençoo esse relacionamento, porque abençoo a mim mesma, tá? Então, de mim, da minha mente santa, só saem bênçãos. Ah, Jaque, mas como eu vou abençoar uma situação horrenda? Como eu vou abençoar aquela pessoa que está fazendo de tudo para me prejudicar? Muito simples. Pedindo a Deus que te mostre o aprendizado que essa situação tem para dar para você. Todas as coisas são lições que Deus quer que nós aprendamos. Então, quando eu aprendo a abençoar tudo, eu estou praticando aquela máxima que a gente aprende lá na Sechonoye, que é: só existe Deus e o que vem de Deus, tá? Então, vamos explicar um pouco isso para vocês não se confundirem. Já que você está dizendo que o mal vem de Deus, não. O mal não poderá vir de Deus jamais. Mas, quando eu faço essa afirmação, só existe Deus e o que vem de Deus, eu estou atribuindo ao mal, entre aspas, a esse mal ilusório, um bem, uma função boa. Então, eu estou transformando o mal em bem pelo poder do verbo. Só existe Deus e o que vem de Deus. Ah, eu estou doente, só existe Deus e o que vem de Deus. Então, chegou essa criação equivocada para mim, eu equivocadamente trouxe isso para minha realidade, então vou entregar isso para Deus e vou pedir pelo propósito de Deus disso na minha vida. Entenderam? Entenderam? Com algumas coisas isso vai ficar extremamente fácil de vocês praticarem. Extremamente fácil. Tipo assim, vamos supor que você de uma maneira um pouco inadvertidamente você vai lá dar um conselho para uma pessoa que não te pediu. E aí essa pessoa diz para você que se o conselho fosse bom, era vendido e não dado. Essa pessoa é grosseira com você. Aí você pensa, puxa vida, realmente eu perdi uma boa oportunidade de ficar calado, de ficar calada. Beleza, o aprendizado foi fácil. Vou me policiar. Num próximo momento, eu vou esperar que a pessoa me peça opinião, né? Eu vou esperar que a pessoa me peça ajuda. Eu vou esperar o movimento do outro, né? Normalmente, quando a gente está se antecipando muito, é porque a gente quer muito agradar o outro, né? Às vezes até a gente está oferecendo um conselho porque a gente quer ajudar. Nós achamos que aquilo vai ser útil para a experiência da pessoa, mas a pessoa não pediu o nosso conselho. Então, esse seria um exemplo leve. Mas e, por exemplo, se eu estou enfrentando a perda de um emprego na minha vida? Como é que eu vou chegar para ela, ou como é que eu vou olhar para essa situação e falar só existe Deus e o que vem de Deus? É isso que a gente precisa praticar. E é sobre isso essa lição. Abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Se eu pedir pela bênção que essa situação tem para me dar, se eu pedir pelo milagre
de mudança de percepção, que essa situação veio para minha vida para me induzir a experimentar, pronto, eu estou praticando isso. Eu abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Porque tem um milagre aqui. Tem uma mudança de percepção que eu preciso experimentar. Né? Aí a gente lembra daquela frase, aquela oraçãozinha da Marianne Williamson, que eu sempre falo para vocês, que ela fala assim, meu Deus, existe um milagre para mim aqui. Rogo-vos por ele. Preciso de um milagre. Eu acho que é assim que ela fala. Preciso de um milagre nessa situação. Rogo-vos por ele. Eu preciso de um milagre. Essa situação que está aqui horrenda se apresentando na minha vida. Tem uma mudança de percepção aqui. Tem um crescimento para eu ter. Tem uma virtude para eu desenvolver. Qual é? Me mostre, por favor. Tá bom? Abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. A bênção de Deus brilha sobre mim de dentro do meu coração. A sede da consciência crística. A sede do Cristo em mim. Onde Ele habita. Só preciso voltar-me para Deus e todo o pesar se dissipa ao aceitar o seu infinito amor por mim. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou, como Deus me criou, tá? Então hoje nós vamos sair por aí distribuindo bênçãos, distribuindo bendições. Por quê? Porque nós vamos sair por aí vibrando nesse estado de consciência, nesse estado de bênção, tá bom? E como é que a gente faz isso? A gente se conecta com o Criador antes. E aí a gente entra nesse estado de bênção, de milagre, de gratidão, de graça, tá bom? Melody Beat, a linguagem da liberdade, texto do dia 26 de julho, o nome do texto, o título do texto é Reconhecendo o Nosso Poder. Não está vendo? Não temos de ser tão sacrificados pela vida, pelas pessoas, pelas situações, pelo trabalho, por nossos amigos, por nossos amores, por nossas famílias, por nós mesmos, por nossos sentimentos, por nossos pensamentos, por nossas circunstâncias. Não somos vítimas, não temos de ser vítimas, ponto final. Sim, admitir e aceitar as nossas fraquezas é importante, mas esse é o primeiro passo, é uma introdução à recuperação. Mais tarde vamos reconhecer o nosso poder, mudar aquilo que podemos mudar. Isso é tão importante quanto admitir e aceitar as nossas fraquezas. E há tantas coisas que podemos mudar. Podemos reconhecer nosso poder, onde estamos, aonde vamos, com quem estamos. Não temos de ficar parados, de mãos atadas, rastejando desamparados, submetendo-nos ao que vier. Há coisas que podemos fazer. Podemos falar alto, resolver o problema, usar o problema para nos motivar a fazermos algo de bom por nós mesmos. Podemos nos sentirmos bem. Podemos afastar-nos, podemos retomar em nossas próprias condições. Podemos manter-nos sozinhos, podemos recusar-nos a deixar que os outros nos controlem e nos manipulem. Podemos fazer o que é preciso fazer para cuidarmos de nós mesmos. Essa é a beleza, a recompensa, a coroa da vitória que ganhamos nesse processo chamado recuperação. Esse é o segredo de tudo. Se não podemos fazer nada quanto às nossas circunstâncias, podemos mudar as nossas atitudes. Podemos fazer um trabalho interior, enfrentar corajosamente os nossos problemas, para que não sejamos vítimas. A milagrosa chave da vida nos foi dada. Não somos mais vítimas, a menos que o queiramos. A liberdade e a alegria são nossas pela conquista, pelo que sentimos, pelo trabalho duro que realizamos. A oração. Hoje me lembrarei, vou falar bonito, hoje lembrar-me-ei, tanto quanto necessário, de que não sou uma vítima, de que não preciso ser vítima, seja de quem for. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Lição lá do início do livro de exercícios. Esforçar-me-ei em não ser mais uma vítima,
seja estabelecendo um limite, afastando-me, lidando com os meus sentimentos ou dando a mim mesmo aquilo de que necessito. Deus, ajude-me a libertar-me da necessidade de fazer-me de vítima. Deus, ajude a libertar-me da necessidade de me sentir uma vítima. Deus, me ajude a eu me libertar da minha necessidade de me vitimizar. O que eu ganho quando eu me vitimizo? Atenção, compaixão, carinho, pena, né? Qual é o preço que eu pago? O preço que eu pago é ficar nessa ilusão de vitimização. Por que é uma ilusão? Porque nesse estado de consciência, nós achamos que não podemos fazer nada. É o que ela descreve no texto. Nós podemos fazer uma porção de coisas. Eu posso me afastar, eu posso chamar a pessoa para ter uma conversa comigo, eu posso estabelecer um limite, eu posso orar, eu posso meditar, eu posso buscar em outra pessoa aquilo que eu estou querendo buscar naquela pessoa em particular. Eu posso e devo buscar em Deus tudo aquilo que eu estou querendo daquela pessoa em particular, né? Vamos supor que o destino esteja sendo muito ingrato comigo. As coisas estão vindo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso buscar a melhor maneira possível de reagir às circunstâncias que o destino está me trazendo, né? A vida nos traz desafios. A vida nos traz desafios o tempo todo. O tempo todo a vida nos traz desafios, não é, Aslan? Deixa eu ver se... Não, as pessoas só podem ver... não, podem ver você sim. Olha pra cá. Não, tá. Né? E aí, como é que eu vou lidar com esses desafios? Eu vou olhar para esses desafios e ver possibilidades de crescimento? Ou eu vou olhar para esses desafios e me vitimizar? Começar a passar por um processo de autopiedade, né? Às vezes, gente, as energias estão super fluentes. Às vezes, as energias estão cheias de obstáculos, né? Às vezes, a vida está caminhando maravilhosamente bem. Às vezes, é um tropeço atrás do outro. E aí? Como é que eu fico? Eu vou rejeitar a vida nos momentos desafiadores? Porque uma coisa que a gente aprende, né, que eu aprendi há muitos anos atrás, já falei para vocês que a minha primeira, não foi uma formação, né, mas o meu primeiro curso de psicanálise foi, ainda estava terminando a minha faculdade. Eu fiz um curso livre de introdução à psicanálise e fui estudar um pouco de bioenergética, né, a raiz da bioenergética é a psicanálise. Porque ela vem da terapia corporal de William Reich, que foi discípulo de Freud. Depois ele teve um discípulo chamado Alexander Lowen, que criou a terapia bioenergética. Então a raiz da terapia bioenergética é a psicanálise. E aí eu fui estudar psicanálise e estudar análise bioenergética. E aí uma das coisas que você logo aprende é como nós, quando a gente é pequeno, e eu falei muito disso lá na jornada de cura da criança interior, como nós aprendemos a reprimir o nosso ser real. Nós aprendemos a reprimir a nossa autenticidade. Né? A criança grita muito, a criança é muito alegre, a criança é muito espontânea, a criança fala tudo que vem à cabeça, a criança está sempre perturbando. Normal, é um processo normal de socialização. O problema nem é o processo de socialização em si, é como o processo de socialização é feito. Mas uma coisa que a gente aprende lá é que quando você aprende a reprimir as suas dores, você também aprende a reprimir, você reprime pela mesma medida a sua capacidade de sentir prazer e alegria na sua vida. Então, se eu não posso sentir dor, se eu tenho que ser sempre aquela múmia paralítica, quem for mais velho aí vai lembrar do personagem do Agildo Ribeiro e da múmia paralítica que acompanhava ele, que era bem divertido, eu vi aquilo quando eu era bem pequena.
né? Eu vou virar aquela múmia paralítica, mas a múmia paralítica, gente, a múmia, vamos pegar a múmia, também se vocês quiserem, tem um excelente exemplo de múmia que eu adoro, que é o Mun-Ra, né, dos Thundercats. Adoro o Mun-Ra, né? Adoro aquela hora que ele entra no sarcófago, né? E aí depois ele sai, e aí ele fala aquelas frases: "Oh, transforma essa forma decadente no poderoso." Eu acho que é Plum-Ra, né? Ele vira uma outra coisa que não é Mun-Ra, é o Plum-Ra, não me lembro, né? Mas aquilo eu adoro. Minha criança interior vibra com o Mun-Ra. Então, a múmia, gente, se ela não sente dor, ela também não sente prazer, tá? Ela tá congelada. Então, se nós estamos congelados, nós estamos congelados para tudo, tá bom? Então, eu quero rezar com vocês agora a oração da serenidade dos alcoólicos anônimos, porque é exatamente sobre isso esse texto. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos. E sabedoria para distinguirmos umas das outras. Ok? E isso é muito legal. Porque eu foco na minha potência. Onde está a minha potência? A minha potência está naquilo que eu posso mudar. Ah, Jaque, mas eu não posso mudar nada, eu perdi o meu emprego. Eu fui mandada embora, eu não posso mudar nada. Já era. Não vou ver mais aquelas pessoas que eu adorava todo dia. Tá, e você não pode depois convidar elas para virem almoçar na sua casa, tomar um café na padaria, ir no show de rock, ir ao cinema? Porque saiu do emprego vai deixar de ser amigo? Ah, mas eu amava aquele emprego. Tá, mas é o único emprego do mundo que você pode ter, que você vai amar? Você pode atualizar o seu currículo, você pode enviar para o concorrente? De repente o concorrente está precisando de uma pessoa com as tuas habilidades. De repente o teu tempo de aprendizado lá naquele lugar simplesmente terminou. De repente Deus tem um emprego muito melhor para você ganhar muito melhor, né? De repente, você vai para um outro lugar e aí nesse outro lugar você vai ter que estudar mais, você vai ter que se qualificar mais. De repente, você tem que mudar de carreira. Ah, Jaque, mas eu sou médica. Ah, ué, e daí? Muda. Eu sou médica, como assim? Vou jogar fora os 17 anos que eu passei na faculdade? Entre a graduação, as pós-graduações, o internato, a residência e os anos de cirurgia de cabeça que eu fiz, ou cirurgia de coluna. Ué, não sei. Você ainda curte operar a coluna das pessoas? Talvez não curta mais. Talvez você possa fazer o que a minha médica fez. Deixou de ser cirurgiã e foi estudar medicina chinesa e virou... É como ela disse para mim uma vez, ela entendeu que a acupuntura era uma forma de fazer cirurgia nas pessoas, obviamente uma cirurgia energética, sem precisar cortar o fulano. Olha que maneira limpa de operar as pessoas. Talvez seja isso. Eu não sei se tem alguma médica me assistindo, algum médico. Não sei, às vezes eu não sei por que essas coisas saem da minha boca, gente, mas elas saem. Elas saem. E eu era aquela criança, como vocês podem imaginar, que precisava ser controlada, né? Porque sempre falei demais, não é mesmo? Eu me lembro que um dia estava com meus pais, nesse momento, papai estava na garagem do prédio que a gente morava no 8º andar. Aí eu entrei com mamãe e com minha irmã no elevador. E aí tinha um belíssimo palavrão que começa com B e termina com TA, escrito no elevador. E o elevador cheio de vizinhos, né? Aí eu fui lá, tava lá naquela fase animadíssima, estava lendo. Eu tinha escrito livros para a Feira do Livro. Eu tenho esses 2 livros que eu escrevi até hoje guardados. Escrevi 2 livros para a Feira de Livros. Eu tinha 7 anos de idade. Estava com as minhas habilidades de fala e escrita efervescentes. Aí li a palavrinha e falei, mamãe, o que é isso?
Mamãe teve vontade de entrar no ralo do elevador, mas não havia ralo e nós tínhamos que chegar até o 8º andar, né? Tinha playground, inclusive. E acho que os vizinhos desceram depois da gente. Mamãe vira-se para mim: sim, minha filha, quando chegarmos em casa, a mamãe te ensina. Quando a gente chegou em casa, vocês podem imaginar que o pau comeu, né? Sim, gente, minha mãe, outro dia eu tava vendo um vídeo da Cíntia Chagas, né? Cíntia Chagas, que criou aquele personagem hilário, né? Que as pessoas levam a sério e ficam chateadas com ela. As pessoas perguntaram para ela qual era o signo dela. Ela falou: eu sou libriana com ascendente em Satanares. A minha mãe era de Satanares, né? Então vocês podem imaginar que a coisa naquele dia ficou ruim pra mim. Mas eu não me emendava não, gente. Eu não me emendava não. Minha memória sempre foi curta. Eu sempre continuei nesse movimento bem virginiano de curiosidade a respeito do mundo, né? Estamos aqui lendo o livro pra vocês, né? Era missão de vida mesmo. A gente volta pro Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Depois, se vocês tiverem uma história engraçada de infância, compartilhem aqui comigo, tá, gente? Porque o meu objetivo quando eu conto essas histórias para vocês é o objetivo mesmo do contador de história no sentido lá dos índios norte-americanos. É despertar uma lembrança em vocês. É vocês falarem assim: ih, quando eu era criança aconteceu XYZ, ha, 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 ha. E de repente, ó, você acabou de resgatar um pouquinho da sua criatividade, tá? Então, essas histórias, elas não são aleatórias. Nem são aqui, eu tô contando porque eu não tenho o que falar, eu tô contando porque eu tenho que gastar o tempo. Não, não. É para trazer um pedaço da criança interior de vocês. Para aqui, para agora. Lembrem-se de uma história engraçada, né? E voltando a essa história do texto que a gente leu hoje, né? Cujo título é Reconhecendo o Nosso Poder, eu buscar ver, enxergar onde é que eu tenho poder. Onde é que está o meu poder nessa situação? O meu marido me trai. Tá, mas talvez eu tenha o poder de ir embora. Né? Onde é que está o meu poder? Porque o seu poder não está no outro. O meu poder está em eu não deixar que ele me traia novamente. Não, você não tem poder sobre o outro. Você jamais teve e você jamais terá. Você pode viver nessa ilusão, mas toda ilusão traz sofrimento. Toda ilusão atrai desilusão. Porque a gente tem a lei da verdade para se expressar e a gente já estudou a lei da verdade essa semana. Então, se você quer viver na ilusão, prepare-se, porque a desilusão vai chegar, né? Eu tô passando, neste momento da minha vida, eu estou passando por um processo de desilusão, que talvez o maior de todos que eu já passei na minha vida. Desilusão com pessoas, com um grupo de pessoas. E aí, por que eu estou passando por uma desilusão? Porque eu estava absolutamente iludida. Poxa, Jaque, mas você fazendo lições há 25 anos? Pois é, gente, sou humana, igualzinha a vocês. Agora, o confronto com a verdade, o encarar a realidade é sempre positivo. E sempre nos traz energia. Sempre, isso é inexorável, tá bom? Vamos lá. Ela vai ensinar aqui uma meditação e eu não vou ler essa meditação para vocês, tá? Depois a gente faz essa meditação um dia, tá? E ela tem um outro exercício aqui que ela chama de as 3 grandes perguntas. Abaixo há 3 perguntas muito poderosas. Leia a primeira. Feche os seus olhos e preste atenção ao que quer que seja que venha à sua mente. Não despreze, não force nada. Escreva a sua resposta. Então, mova-se para a segunda pergunta, até que você tenha, enfim, completado todas as 3. Há surpresas ou novas descobertas? Aí você vai anotar. Então, vamos para as 3 perguntas poderosas. 3 grandes perguntas. Vocês copiam e depois vocês façam o exercício assim que possível.
Se eu descobrisse que eu tenho apenas 6 meses de vida, para onde eu iria? Com quem eu estaria? E o que eu estaria fazendo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se eu morresse no dia de hoje, o que então eu teria deixado sem ter sido vivido? Terceira pergunta, se nada de forma nenhuma mudar, como? Se nada de forma nenhuma tiver mudado, como a minha vida vai parecer em 5 anos? Como eu estarei? Como a minha vida estará em 5 anos? E aí, o outro exercício é a minha declaração de propósito. Escreva um primeiro rascunho com a sua declaração de propósito. Você pode começar com: o meu propósito é tá. Então, vou dar o meu para vocês. Qual é o meu propósito? Ensinar as pessoas a se reconectarem com Deus verdadeiro. Ok? Eu posso dividi-lo em mais subpropósitos, mas vou deixar ele geral aí, tá? A minha missão de vida é contribuir para o movimento de iluminação da humanidade, tá? Esse propósito não precisa ter sido sempre escrito perfeitamente. O que importa é esse efeito visceral que ele terá em você. Hoje eu estou dramático, né? O que quer que seja que você escreva pode ser modificado mais tarde. Nada está escrito numa pedra, como eu, né, que achava, há décadas atrás, eu achava que o meu propósito era contribuir por meio do meu trabalho para um desenvolvimento sustentável da sociedade, para consideração das questões ambientais dentro do setor de energia, cuidar do planeta Terra, amar o planeta Terra, salvar o planeta Terra, tá? Então as coisas mudam. Use essas perguntas para se guiar. O que eu realmente desejo conseguir? O que eu nasci para fazer? Gente, eu nasci para convencer você de que Deus te ama. De que você e Deus são uma coisa só. De que você e Deus são inseparáveis. Mas o principal que eu preciso convencer a vocês, esse é o principal. A principal verdade que eu vim ensinar para vocês é que Deus é maravilhoso. Deus é o cara. É Deus, é de Deus que você precisa, de nada mais. É com Deus que você vai conversar. Você não vai no assessor de Deus. Você não vai no gerente geral. Você não vai no diretor executivo. Você não vai no superintendente. Você não vai no chefe de gabinete. Você não vai na secretária. Você vai nele. Você vai falar com Deus e encontrar Deus. Então, a coisa mais importante que eu vim fazer nessa encarnação é tirar de você todas as mentiras que o ego te contou a respeito de Deus. E a primeira delas é: eu tenho que sofrer porque essa é a vontade de Deus para minha vida. Isto é mentira. Como diria o meu queridíssimo Boris Casoy, isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha, você achar isso de Deus. Você achar que qualquer coisa ruim que aconteça na sua vida veio de Deus. Porque a vontade de Deus para você é a felicidade perfeita. Então, se você não acreditar nisso, feche este vídeo, se desinscreva deste canal. Porque o objetivo deste canal é fazer uma retrolavagem cerebral em você. Para que você possa encontrar dentro de si o Deus verdadeiro de amor. Foi sobre esse cara que Jesus falou. Por isso que ele foi o Messias. Acredite-me ou não, acredite você ou não. Jesus era o Messias.
Mas o discurso dele era tão simples. Não era fácil, mas era simples. Mas era um discurso de liberdade, era um discurso de empoderamento, era um discurso de amor. Era um discurso que dizia para você: tá tudo aí dentro, ou sua mala sem alça? Por que você está procurando fora? E aí foi demais para aquela sociedade. Foi demais. Vocês me entendem? Isso era extremamente libertador. E nesse sentido, Jesus encarou um arquétipo do rebelde. Jesus encarou um arquétipo de Shiva. Ele veio para destruir tudo que estava ali, o status quo. Não no sentido que as pessoas querem dizer, fenomênico, material, não. No sentido da consciência. Ok? Então, voltando. A quem eu quero ajudar? Quais são os meus talentos? Vocês podem escrever, tá? O que realmente eu quero alcançar? O que eu nasci para fazer? A quem eu quero ajudar? Quais são os meus talentos? Como eu quero viver? E quais são os resultados que eu quero criar? E esse é apenas um primeiro rascunho. Nós vamos revisitá-lo muitas vezes. Então não se preocupe em escrever tudo, em dizer tudo exatamente do jeito certo, tá? E nós estamos falando nessa parte da nossa jornada, né? Nós estamos falando sobre dinheiro, estamos falando sobre trabalho. E olha, nós vamos começar o capítulo 5 amanhã, ação disciplinada, estágio 3. Não há nada que você não possa fazer. Em última análise, nossa única liberdade é a liberdade de nos disciplinarmos. Tá? Nós já lemos 46% do livro. Então, em última instância, gente, a grande ilusão que eu quero tirar de dentro da cabeça de vocês é de que ser próspero, ser abundante, é se separar de Deus. Essa é a grande ilusão que nós brasileiros temos. Essa é a nossa grande ilusão. Não sei como isso chegou aqui, acho que pelo formato da nossa colonização, fomos colônia de exploração, tivemos escravidão, temos todos nós o DNA negro, temos o DNA do índio, que foi expulso da sua terra, né? Então, acho que tem um pouco a ver com essa questão da nossa colonização. Por que que o brasileiro inveja, despreza, rechaça a pessoa que é rica? Por que, gente? Por que que a pessoa que é bem-sucedida aqui no Brasil é mal vista? Na melhor das hipóteses, ela é invejada? Por que que a gente coloca tanta carga negativa em quem é rico, em quem produz, em quem gera emprego? Por que que a gente tem essa mentalidade? Porque essa mentalidade está enraizada na tríade ímpia, no sistema de pensamento do ego, pecado, culpa e medo. Lembrando que pecado e vergonha para nós são sinônimos. Por que que a gente gasta tanto tempo, vamos ser bem sinceros aqui, falando mal do outro que conseguiu alguma coisa que a gente queria conseguir? Por que que a gente gasta tanto tempo diminuindo o outro que tem aquilo que a gente queria ter para poder se sentir menos pior? Por que que nós não pegamos esse tempo e essa energia e esse sentimento antagônico em relação ao outro, por que que a gente não transforma isso em admiração? Bom, se essa pessoa conseguiu, eu consigo também.
Por que a gente tem isso? E quando eu digo a gente, em alguma medida eu tinha isso. Eu cresci numa família assim. Gente, eu sou filha de um nordestino. Eu posso falar de carteirinha. Mentalidade de escassez. Pai, a gente pode isso? Não, não tem dinheiro. Pai, a gente pode não sei onde? Não, pra quê? Não tem dinheiro. Pai, a gente pode comprar um não sei o quê? Não, você não precisa disso, a gente não tem dinheiro. Pai, não sei o quê? Não, não tem dinheiro. Pai, eu quero não sei o quê, mas não precisa. Pai, me dá não sei o quê? Ah, tá, depois eu te dou. A gente não tem. Eu passei a minha vida inteira ouvindo isso. E ouvindo, eu vou ganhar na loteria. A ilusão do eu vou ganhar na loteria para os homens está para a ilusão do eu vou encontrar um homem rico para eu me casar para as mulheres. Talvez hoje em dia as mulheres já nem tenham mais essa ilusão, né? Também estejam na ilusão de ganhar na loteria. Não que você não possa ganhar na loteria. Você pode ganhar na loteria. Mas enquanto você jogar na loteria com a sua mentalidade de escassez, a única coisa que você vai conseguir vai ser gastar o dinheiro da loteria também. Então é melhor nem gastar. Vai tomar um sorvete. Itália, de preferência. Entende? O que é essa mentalidade do eu vou ganhar na loteria ou eu vou arranjar um homem rico para eu me casar? Qual é o centro dessa mentalidade? Eu não tenho valor. O que eu faço não serve para nada. Eu não sei criar riqueza. Eu não sei fazer um trabalho que seja bem remunerado, que tenha valor para alguém. Eu não valho nada. Então tem que vir de fora. O cerne dessas duas ilusões é eu não valho nada. Vocês já pensaram nisso? Eu não valho nada sem um marido rico. Aí arrumo um marido pobre. Talvez até o pobre tenha um potencial ali se eu ajudar ele, né, de repente. Mas será que é bom isso? Será que é bom eu buscar um companheiro a partir de uma mentalidade utilitarista? Isso é ego, isso é puro ego. Ah, nem gosto do fulano, mas ele é rico, né? Ah, ele tem carro, né? Ah, ele tem casa própria, né? Ah, não, se ele morrer, ele vai me deixar uma pensão. E eu? Quem eu sou nessa equação? E vamos combinar com relação à loteria, que a loteria é um jogo de azar. Então, mais provável que eu não ganhe do que provável que eu ganhe. Eu vou dar um exemplo para vocês da mentalidade de escassez. Eu já contei essa história, eu acho que eu contei essa história em 2022. Quando eu era criança, a minha mãe jogava na loteria toda semana, na loteria esportiva. Se você fizesse os 13 pontos, você ganhava a grana, o prêmio. Toda semana ela jogava. Numa semana ela se esqueceu de jogar. Naquela semana ela fez os 13 pontos. Vocês podem acreditar nisso? E aí eu vou dizer para vocês, a mentalidade de escassez dela era tão forte, que ela precisou se casar com o meu pai, cuja mentalidade de escassez era igualmente forte. Porque os dois estavam no mesmo nível de consciência. Então vocês estão entendendo? Enquanto nós não corrigirmos a nossa mentalidade, tudo isso aqui vai ficar muito bom no papel. Nós não vamos conseguir criar, eu não digo mais nem atrair, nós não vamos conseguir criar mudanças nas nossas vidas. Mas, antes de finalizar o vídeo, aí já ia me esquecendo, eu quero ler 2 comentários que vocês me mandaram ontem, tá? 2 comentários que vocês me mandaram ontem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Muito obrigada. Agradeço também por colocar os nossos nomes na roda de cura. Coloquei o seu nome, tá, Paula? Essas energias são sempre bem-vindas. Já que o meu mapa astral foi um presente de Deus na minha vida, mas eu estudei muito, mergulhei de cabeça, pesquisei, fui tentar entender os aspectos, posicionamentos, a influência dos planetas e signos, mas a minha meta é fazer um mapa com você. Agradeço a Deus por ter te encontrado. Paula, será um prazer fazer seu mapa astral.
Janaína, muito obrigada, prof, por colocar os nossos nomes na roda de cura. Seu nome estava lá. Camila Macedo, muito obrigada por tanto. Desde o domingo passado faço diariamente a meditação de 100. Perfeito. Você estava na live, né? Eu te falei para fazer a meditação na live. Janaína, beijos nesse fofo. O fofo, no caso, é o Aslan. Solange, obrigada por nos incluir na roda de cura, já que incluí você, estava lá. Aline, muito obrigada. Aline também. Ingrid Ritter, muito obrigada por tantos ensinamentos. Valéria, acredito que suas aulas estão me ajudando demais. Obrigada, Jack. Ivone, obrigada, querida Jaque. Já estamos juntas há 1 ano e com certeza esse instrumento que o curso está me dando, o curso em Milagres está me dando, é uma compreensão a respeito de muitas coisas. A Melody está certíssima, um dia de cada vez. O meu comentário da aula de ontem sempre foi ser a cuidadora. A minha mãe sempre foi doente. Uau! 6 abortos, tinha pressão alta, perdi os bebês. Eu, antes de ser ceramista, fui auxiliar de enfermagem, queria aprender como poderia ajudar melhor os outros. A minha mãe teve um AVC e eu cuidava dela, só fui ser ceramista depois dos 52 anos por hobby. Conseguiu. Sempre fui cuidadora de animais e de pessoas. Muito obrigada por tanto que você me traz. Por nada, querida. Conte-nos do gato. Jaque, eu estou com você desde 2021 e tenho mudado muito em todas as áreas de minha vida. Estou com outra visão da vida. Voltei a estudar e me formo esse ano em pedagogia. Parabéns! E tenho recebido milagres todos os dias. Muito obrigada por ser essa professora estupenda. E eu sinto que eu sou um navio bem grande que está fazendo uma curva para pegar outra via. E essa curva tem que ser feita com paciência, calma e consciência. Essa nova rota envolve mudanças em todas as áreas de minha vida. E as mudanças estão a todo vapor. Muito obrigada. Ingrid. Oi, Aslan. Jack há de viver por muitos anos ainda, mas com certeza tu serias muito bem-vindo aqui no Rio Grande do Sul. Faria uma bela dupla com o meu amado Axel. Valéria, eu quero muito me melhorar. Já está, querida, já está. E aí, a Andréia. Oi, Jack, muito obrigada pela aula. Iniciei os estudos do curso em 2023, mas foi comigo? Você começou a estudar o curso comigo? Eu não me lembro de você em 2023. Embora eu ainda enfrente questões financeiras desafiadoras, o que eu observo é que vivencio a situação de forma mais presente e com quietude interna. Antes de um curso em Milagres, os sentimentos de vergonha, culpa e medo relacionados, os sentimentos relacionados às finanças tomavam conta de mim. Pelo menos agora eu tenho a consciência de onde isso vem e o que me ajuda a lidar com a situação de forma mais tranquila. Então, gente, o povo está experimentando aí coisas boas, né? Porque realmente o curso funciona. O curso é uma cirurgia mental, é uma lobotomia espiritual, tá? Jesus abre as nossas cabeças todo dia e bota lá mais uma agulha de acupuntura. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. A bênção de Deus brilha sobre mim de dentro do meu coração, onde Ele habita. Só preciso voltar-me para Deus e todo o pesar se dissipa ao aceitar o seu infinito amor por mim. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Falei muito aqui de escassez. Agora eu vou falar um pouquinho para as minhas alunas que eu sei que têm posses. Eu tenho alunas que têm posses. Então, se você que tem posses está experimentando perdas, está experimentando obstáculos, está experimentando percalços na sua vida, talvez você tenha que investigar a sua culpa de ser rica. Porque, gente, o ser humano é um problema. Se você é feia, você se lamenta porque você é feia. Se você é linda, você se culpa porque você é linda. Se você é pobre, você se lamenta porque você é pobre. Se você é rica, você se culpa porque você tem. E a torcida do Flamengo não tem. Tá? Então, pare de se culpar. Agradeça diariamente e repita: eu sou digno, digna de toda a abundância que o Criador, que a vida tem para me oferecer. Porque, gente, a vida é abundante. A vida é próspera, Deus é abundante, Deus é o opulento, Deus é o todo de tudo. Se a gente ainda não está pegando, acessando, o problema é nosso.
e não dele, tá bom? Então hoje eu vi que a pastora veio com tudo, né? Então essa era a mensagem do dia, tá? Nós hoje abençoamos o mundo, porque nós hoje abençoamos a nós mesmos, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.